porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são armas carnais. Paulo está dizendo assim, por mais que você está vivendo no teu corpo, que é carne, mas a tua guerra, ela não é uma guerra da carne. Ela não é uma guerra de armas físicas. A tua guerra que você tem é uma guerra espiritual, no campo espiritual. Pode ser na tua mente, né? É no teu espírito, é num campo diferente. E ele diz assim, você precisa ter esse entendimento para que nessa guerra espiritual dentro de você, você tenha vitória. E ele diz assim, anulando fortalezas, destruindo fortalezas na tua vida, também destruindo sofismas e a altivez. Então nós vamos falar sobre essas três coisas, esses três pontinhos que está nesses dois versículos. As fortalezas, o sofisma e a altivez. E todos nós, acredito eu, que temos problemas com a altivez, o orgulho, que é o veneno da antiga serpente dentro de nós, e que Jesus veio para destruir tudo isso na cruz. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, fala a respeito dessa obra de Jesus. Ele veio para destruir as obras de Satanás, né? Ele nos tirar desse império das trevas e nos transportar para o reino da luz. Eu lembro quando era pastor em Coronel Vivida, tinha alguns irmãos que tinham o hospital São Roque lá, na época era chamado São Roque. E tinha uma jovem endemoniada lá naquele hospital. Eles me chamaram porque muitos eram irmãos da igreja, já me chamaram para orar pela moça. E eu fui orar. E de repente aquela moça, ela era uma moça já não muito nova, mas era uma moça pequena, de porte pequeno. E quando eu comecei a orar por ela, o demônio já logo correu. Não, eu não vou contar essa parte, deixa eu dizer o que aconteceu antes disso que estava acontecendo. O irmão dela era um homem grandão assim, tipo o Alex, fortão, né? E aí, ele disse assim, você fica fazendo isso com ela porque ela é pequena, porque ela não tem força, porque ela não tem resistência, você se prevalece dos fracos. Imediatamente o demônio saiu daquela jovem e foi para esse irmão grandão. E eu pensei assim, agora eu estou lascado. Porque uma moça eu consigo segurar. Agora dentro desse quarto eu vou segurar um homem grandão, eu vou levar uma surra aqui, né? Eu fiquei preocupado com o assunto, mas vamos confiar em Deus, né? O que eu posso fazer? E aí eu já orei por aquele homem que estava ali, louco, porque estava endemoniado. Mas assim, eu não terminei a oração, o demônio já foi embora. E eu fiquei muito aliviado com o demônio ir embora daquele homem. E que não foi assim uma guerra tão terrível assim como eu pensei. Agora eu vou ficar num risco grande aqui dentro. Com isso eu quero dizer que o demônio, ele não se preocupa com o teu tamanho. Ele não se preocupa com o tamanho dos homens. Os homens olham dessa forma e pensam, você age assim, demônio, porque você se prevalece da criança, você se prevalece da menina, mas comigo você não pode. E ele mostrou imediatamente que
a arma dele não era uma arma da carne, é uma arma espiritual. E que ele tomava posse de quem ele quisesse, se essa pessoa não estivesse sob posse de Jesus. Então a gente precisa pensar assim que na guerra que a gente tem contra as trevas, ela é uma guerra espiritual. Ela não é uma guerra da carne. Não existe uma bala de alho, como os filmes mostram, para vencer um demônio. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Existem lutas espirituais dentro da tua mente. E o demônio, ele pode fazer estragos dentro de você. E você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Sem Jesus a gente não vai conseguir, porque Jesus é maior do que o demônio, mas é só Jesus que é. A gente não pode brincar com esse assunto e levar esse assunto assim como se não fosse nada. Gente, no tempo que Deus permitiu que viesse Hitler à Terra, muitos pastores luteranos, muitos irmãos, que a gente não sabe se são irmãos na fé, mas são irmãos de igreja, da igreja luterana na Alemanha, eles ficaram do lado de Hitler. E assim, a equipe, milhares de pessoas tinham a mesma mentalidade que Hitler, a mesma doutrina, o mesmo pensamento. Então o que eu quero dizer com isso? Que pessoas, que quando a gente não está em comunhão com Jesus, vinculado a Jesus, você pode estar bem por aí, e você pode fazer o que você quiser, e você pode passar a vida e nunca ser atormentado por um demônio. A questão é que a hora que ele quiser, ele faz o que ele quiser, se Deus permitir, é claro, como aconteceu na Alemanha nazista. Pessoas, sejam médicos, sejam professores, enfermeiras, pessoas estudadas, defendiam as doutrinas de Hitler. Então, filósofos tinham essas doutrinas, e eles tinham isso em comum, e todos iam na mesma direção, porque todos eram dominados pelo mesmo Espírito. Uma vez, quando eu vi a reportagem de uma briga do time do São Paulo contra um outro time, que agora não lembro se é o Palmeiras, os que batiam e corriam atrás dos torcedores que apanhavam, era como se fosse assim, uma turma empurrada por um vento, assim, que todos iam na mesma direção. Era uma coisa bem estranha, a forma que eles pegavam aqueles pedaços de pau e batiam na cabeça, e faziam a cabeça bater contra o piso, no chão. É uma coisa muito triste, a forma que as pessoas estavam agindo ali. Isso tem torcida do Coritiba, eu já vi cenas assim, já vi cenas em relação a Vasco e a torcida do Atlético Paranaense, porque é uma coisa muito demoníaca, de domínio, de regiões, de lugares, de pessoas, que é como se fosse assim, como a Bíblia fala assim, é uma onda. Efésios 2, ele fala assim, é como se fosse um rio, e que todos estão indo naquela mesma direção daquele rio, água abaixo, até todos serem destruídos, como se fosse lá na garganta do diabo, nas cataratas do Iguaçu. Mas naquele exemplo de Jesus, aqueles demônios, daquele homem que tinha uma legião de demônios, entraram nos porcos, e os porcos, atormentados e loucos, caíram no abismo, porque esse é o final das trevas. Porque ninguém que recebe as vantagens das trevas
No final vai ter um final bom. Todo o final das trevas é um final ruim. O problema é termos discernimento sobre isso, sabermos discernir entre o bem e o mal. E é isso que ele vai tratar aqui. Porque ele fala sobre fortalezas, sofisma e altivez. Eu quero chamar a atenção num outro exemplo que o Dr. Vilmar, eu penso assim que muitos lembram do Dr. Vilmar aqui no início do nosso grupo em Chopinzinho, ele esteve conosco. Numa viagem que nós fizemos para Vitória, eu fui junto com ele do lado, no banco, e ele foi contando algumas histórias, e eu achei muito interessante essa história, eu já contei aqui na igreja. Essa história, ele diz assim, você sabe como é que se forma a célula cancerígena? Eu disse, não. Ele falou assim, toda célula tem em si um programa de autossobrevivência. Todos nós somos sobreviventes. Mas a célula cancerígena também tem esse sentimento de, eu não sei se é sentimento, é um programinha de sobrevivência. Aí o que acontece? Milhares de células do nosso corpo, elas ficam defeituosas. Seja por uma radiação, ou por um vírus, alguma coisa mexe no nosso DNA e altera o DNA. O DNA é como se fosse o projetinho do nosso corpo. E aquela célula segue o padrão do projeto. E aí fica tudo certo. A questão é que, quando alterar esse projeto, ela vai seguir um outro padrão que não é o projeto do nosso corpo. Que Deus tinha elaborado dentro de cada célula, tem esse projetinho chamado DNA. Então, a célula que é para ser coração, do coração vai seguir aquele formato ali, o desenvolvimento, a forma de ser, de músculo do coração, segue aquele padrão. E assim, cada órgão do corpo tem células que seguem esse padrão. O que acontece com a célula cancerígena é assim, houve esse defeito, no organismo tem as células que vão fazer a limpeza. Então, tem o defeito, acende como se acendesse uma luz vermelha. Está errado alguma coisa no nosso corpo. Aí essas células vão procurar as células defeituosas. E elas destroem as células defeituosas. A célula cancerígena, ela camufla. Ela engana essas células que fazem a limpeza. As células que fazem a limpeza passam por ali e não veem problema. Aí elas voltam, vamos dizer, no quartel-general. Aí o que acontece? A luzinha fica verde, está tudo bem com o corpo, mas não está tudo bem. Tem uma célula que não queria ser, porque para limpar, precisava matar aquela célula. Só que agora ela enganou e ela não morre. Está lá, vivinha. Mas ela não segue o padrão do projeto do corpo. E vamos dizer que fosse uma célula lá no intestino. E ela multiplica. 2, 4, 8. E ela vai multiplicando. De repente ela forma uma bola no intestino. E ela tranca o intestino. E aí o alimento não passa mais. E às vezes o alimento tem que voltar pela boca. Por causa de um desenvolvimento errado de uma célula. E tudo porque ela mentiu. Ela enganou as células que fazem a limpeza. Quem que é o pai da mentira?
E veja assim, o próprio vírus, ele tem por característica a mentira, porque ele se transforma. Ele sempre está se transformando. Ele fica enganando e se transformando. O mal é sempre assim. A célula cancerígena, ela fica ela camufla, ela mente, ela engana, ela passa a conversa. As trevas têm essa característica. E a natureza mostra as características das trevas. A natureza má, que foi corrompida pelas trevas, mostram os seus sinais também. Eu achei muito interessante esse exemplo, para a gente poder entender um pouquinho do que acontece no mundo espiritual e como a gente pode ser enganado pelas trevas. Como que pode haver a mentira, o disfarce, o engano, como que ele pode ser tão sutil assim? Então, a primeira estratégia que as trevas usam é a fortaleza. Quando você lê os Salmos, várias vezes você lê a palavra baluarte. Alguém já leu essa palavra baluarte? Que Deus é o nosso baluarte. Você sabe o que é um baluarte? Alguém sabe o que é um baluarte aqui? Alguém já foi no dicionário procurar saber o que é um baluarte? A gente precisa fazer isso, porque é muito interessante. Dentro de uma cidade fortificada naquela época, tinha uma cidadela. Tinha uma pequena cidade fortificada. Ali era chamado um baluarte. Ali se colocava a princesa, ali se colocava o príncipe, ali se colocava pessoas que teriam que ser protegidas. O rei, ele tinha que batalhar a guerra. Mas tinha pessoas que não poderiam morrer e tinham que ficar guardadas ali. É a fortaleza da fortaleza. É a fortaleza onde todos os ataques dos inimigos, ali teria sobrevivência. Tem um filme das Torres Gêmeas, é um filme dos bombeiros. Quando eles foram resgatar pessoas nas torres, antes de cair, eles estavam dentro então da torre, e a torre começou a cair. Eles correm para dentro de algumas colunas que tem no subsolo. O filme é todo relacionado a isso. Eles sobreviveram, porque eles ficaram num lugar que a gente podia chamar de baluarte, que é uma coisa boa. Em relação aos Salmos, tudo que fala de baluarte é uma coisa boa, que é de Deus na tua vida. É o que te protege, é o que te guarda. O diabo, ele pôde atacar até o corpo de Jó. Mas o baluarte, o diabo não pôde atacar na vida de Jó. Vocês sabem disso. Só que nesse caso aqui nós vamos ver o lado oposto. O que as trevas, o baluarte das trevas, né? A fortaleza das trevas. Como ele mantém alguma coisa onde você guarda aquela pedrinha, né, no bocó. Você guarda para quê? Para ter a tua proteção, a tua fortaleza. A gente chama de bocó, os mais antigos aqui, tinha estilingue, tinha cetra, e tinha que levar pedra. A pedra a gente colocava no bocó. Esse bocó, ele ficava sempre sujinho, por causa das pedras que colocava ali. E eu falo nesse sentido de bocó, porque eu acho assim, que uma pessoa que fez esse baluarte, essa fortaleza, é um bocó também, no outro sentido, no sentido de bobo mesmo. Que seria o filho, o irmão do filho pródigo. Ele ficou em casa, ele não pediu dinheiro de herança adiantado,
Ele ficou trabalhando com seu pai, ele ia à igreja, e acredito que ele era muito abençoado por Deus. No entanto, no bocozinho lá, ele guardou mágoa do seu pai. Ele era um cara religioso, mas extremamente legalista. E ele guardou uma mágoa do seu pai. O meu pai, ele me faz trabalhar demais. O meu pai, ele nunca me deu nada pelo meu trabalho. O meu pai, ele nunca deixou eu matar um cabrito para comer com os meus amigos. Quando vem o irmão mais novo, que já tinha desperdiçado todo o dinheiro, e até mesmo foi com meretrizes que ele desperdiçou o dinheiro, agora o pai mata um novilho cevado para ele, e faz uma festa em homenagem ao filho que voltou para casa vivo. E esse filho fica magoado com o pai de ter feito isso, essa injustiça. Porque agora ele está dizendo assim, não é que o texto diz, mas a gente pode concluir do texto. O pai, o cara pode aprontar, fazer coisa errada, e depois o senhor mata um novilho cevado para ele. Que mensagem que o senhor está passando para as pessoas quando o senhor faz isso? Sabe, esse pai representa Deus. Esse filho representa muitos religiosos, muitos pastores, muitos líderes de igrejas, que não conseguem enxergar a beleza de Deus dentro da igreja. E estão cegos em relação a Deus dentro da igreja. E consegue julgar Deus e dizer, o cara aprontou, e agora o Senhor perdoa. Foi isso que ele fez. Ele tinha uma noção errada, e ele guardou mágoa, e ele diz assim, o Senhor mata um novilho cevado, mas o Senhor não deu um cabritinho para mim comer com os meus amigos. Todos esses milhares de cabritos o Senhor não me deu um só. Aí o pai disse assim, meu filho, esses milhares de cabritos eram teus. Como que você está reclamando? E ele preferia não entender que era dele. Ele preferia entender que era do pai, e que o pai que não tinha gratidão de reconhecer tudo que ele fez pelo pai, e dar pelo menos um cabritinho, dizer, pega esse cabritinho ali, vai, reúne teus amigos e faz um churrasquinho. É isso que ele queria. E isso é a pedrinha que ele colocou no bocó, para tirar na cara do pai dele, quando o pai dele um dia chamasse a atenção dele. Gente, a mágoa é um sentimento que o diabo usa para nos aprisionar. É a fortaleza que nos prende. O filho joga isso no pai, joga isso na mãe, o irmão joga isso no outro irmão, a ovelha da igreja joga isso no pastor. Para quê? É a fortaleza que o aprisiona, que prende. E Deus, Ele está dizendo assim, eu te liberto das fortalezas, né? Dessa escravidão, não carregue isso. A vida é muito curta para você ficar carregando isso. A outra palavra é sofisma. Paulo, ele usa uma palavra grega que significa assim, está cheia de verdades, mas leva você através de verdades a uma mentira. Esconde outras verdades. Camufla as consequências daquilo que o diabo está querendo fazer. E não dá a pessoa entender o que ele quer fazer. E assim que as trevas, assim que o diabo fez com Eva. Mas é isso mesmo que Deus disse? Não foi isso que Deus disse, Eva. Quando você comer do fruto do bem
e do mal, do conhecimento do bem e do mal, vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, verso 5. Preste atenção. Chega lá no verso 7, diz assim: depois que Eva e Adão comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, diz o texto, abriram-se então os olhos. O diabo tinha dito, vos abrirão os olhos. Verso 7, abriram-se então os olhos. O verso 5 ele diz, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 22, de Gênesis 3. Diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O diabo fala a verdade, gente. As trevas falam a verdade. E muitas verdades. E muitas vezes a gente gosta da bajulação das trevas. Porque a gente gosta de ser bajulado. Geralmente, quem quer lograr os outros usa de bajulação. E aí a gente gosta de receber confete e faz besteira, confia e cai na armadilha. E aí vem o terceiro ponto, que é a altivez. Porque a gente tem isso. A altivez é o orgulho. O orgulho tem um problema da autoestima baixa. Eu tenho que me provar o tempo todo que eu sou suficiente, que eu posso, que eu sou aceito. Então, é algo que daí ele atingiu o teu sentimento, o teu coração, né? Aí, nessa altivez, ele usa 3 estratégias. As trevas usam 3 estratégias na altivez. Uma delas é a incredulidade. Então, ele procura manter o teu coração incrédulo e dizer assim, não é para tanto, não é assim, né? Será? Existem os dardos inflamados do maligno. São dardos pequenininhos, que eles podem ter veneno, e aí eles atingem você e vão na tua corrente sanguínea. Ou, por exemplo, pode ser uma flecha que acertou aquela casa de madeira e vai pegar fogo. E o fogo incendeia tudo, mas era uma pequenininha chama. Então, uma pequena dúvida que as trevas usam, traz dúvida, e a dúvida abre uma porta para ter domínio, para ter controle, para haver uma fenda e uma rachadura. A outra estratégia que ele usa é a distração. Você acha que não vai ser tanto assim, né? Você acha assim que Deus, um Deus de amor, não vai fazer tudo isso, né? Que a coisa não vai ser tão grave assim. E aí você distrai. Não, um Deus de amor vai cuidar de mim. Então, a ignorância, a distração da ignorância. Mas também você pode se distrair com a fascinação. Você começa a se fascinar com as riquezas, com o progresso, com o desenvolvimento intelectual, você começa a gostar do poder, você começa a gostar de coisas que não é o cerne da tua vida e que Deus não te colocou para isso. Você começa a gostar das bênçãos de Deus. Pense isso. Você começa a gostar da teologia da igreja, da doutrina da igreja. E pode isso também te afastar de um relacionamento com o teu Criador. E aí você pode estar distraído com essas coisas, porque o saber ensoberbece. E a gente não pode cair nessas soberbas, nessas distrações. E em último lugar, as trevas usam a estratégia de diminuir o prejuízo do que vai acontecer, das consequências, do dano. É aquela frasinha, nem é para tanto, né? Então, um Deus de amor não vai fazer isso, né? Então, mas chega no extremo de dizer assim para você,
Tire a vida e você vai ter descanso. Joga o carro lá, tudo vai resolver, né? Só durma, só descanse e tudo se resolve. E quanta gente tem dado depoimento dessas falas das trevas na sua mente? É o campo de batalha que nós temos, né? Ele traz soluções fáceis, a solução de todos os problemas, e ele é muito camuflado, né? Por exemplo, ele não vai admitir que um aborto é tirar a vida. Ele vai usar a palavra assim, é interrupção da gravidez, para ficar mais macio. Ou a pessoa vai dizer assim, mas só uma vezinha, Deus não vai levar em conta. Quando Jesus diz assim, se teu olho te faz tropeçar, arranca fora. Se tua mão te faz tropeçar, arranca fora. Jesus fala assim, é melhor você entrar no céu sem o olho, sem uma mão, sem uma perna, do que inteirinho ir para o inferno. Jesus deixa muito claro a existência do inferno. Jesus não é politicamente correto. Jesus, ele não fica passando panos quentes em cima do problema. Ele conta, tem problema sim. Se você soubesse que existe o inferno, e se você soubesse da beleza que é a presença do teu Pai Celestial, você ia querer ficar sempre na presença dele. Ele cuida de você. Mas dentro do nosso coração, a gente é seduzido por outras conversas, e a gente acaba caindo no engano do prazer aqui e agora, do poder aqui e agora, das vantagens aqui e agora. Aí ele prova para você que ele deixa você se apaixonar por uma pessoa que você jamais se apaixonaria. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificando a Deus como Deus, ele nos entrega uma disposição mental reprovável. Então, não vamos brincar com Deus. Porque quem brinca com Deus, brinca com a sua alma. Quem brinca com Deus, atenta contra a sua alma. Porque Deus é a tua proteção. Deus é o teu baluarte. O baluarte da tua alma, a fortaleza da tua alma. Deus, ele cuida da tua alma. Ninguém que se entrega a Jesus fica possesso de Jesus. Ninguém. Quando o homem se entrega às trevas, ele deixa de ser humano. O objetivo das trevas é desumanizar o homem. Quando o homem se entrega a Jesus, o homem se torna mais humano, ele não se torna divino. Porque Deus te protege, Deus guarda a tua mente. Eu sei que a gente passa por lutas, por isso que eu falei, Jó, Deus permitiu que as trevas tocassem no seu corpo, mas dentro dele, a alma dele, o espírito dele estava dentro da fortaleza de Deus, do baluarte de Deus, e ali ninguém podia tocar, né? Então, não é uma coisa fácil. Eu não estou falando de uma coisa fácil, mas eu estou falando de uma coisa possível, uma coisa que pode acontecer com a gente, né? Uma coisa que pode ser real. Davi, ele fala assim, enquanto eu calei os meus pecados, eu fui envelhecendo, eu fui cansando. Enquanto eu tentei camuflar, então, enquanto eu tentei esconder, enquanto eu tentei dar um jeitinho para ninguém descobrir o meu pecado, fui secando os meus ossos. Foi terrível para mim, Salmos 32. Ele descobriu o caminho da confissão de uma forma amarga, mas ele fez e percorreu esse caminho da confissão, de expor o seu pecado à luz de Deus,
para que esse pecado fosse tirado e a gente não precisasse carregar. E ele não precisasse carregar. Porque o pecado cansa a nossa alma, entristece o espírito, tira as forças, o ânimo de ler a Bíblia, o entendimento da Bíblia, o gosto pelas coisas de Deus, o gosto por Jesus. Jesus, ele fala assim: feliz é aquele homem que não acha em mim escândalo. Para você não achar motivo de escândalo em Jesus, você precisa de Jesus, de um relacionamento com Jesus. Para você não ver tropeço em Jesus e ficar escandalizado com Jesus, você precisa se aproximar de Jesus, andar com Ele, para Ele limpar os teus olhos, para você enxergar as coisas nitidamente. Sem Ele não tem jeito. A gente enxerga tudo errado e a gente fica magoado com Deus, fica magoado com as pessoas, fica ofendido, e quanto mais a gente se afasta, pior fica. Então a minha palavra é o desafio no sentido: se aproxime, conviva com Ele, abra o teu coração, jogue as tuas mágoas para Ele, teus ressentimentos, tuas incredulidades, tuas distrações, toda essa tendência de diminuir os prejuízos. Não é para tanto. Confesse isso, coloque isso para Ele, para que Ele lave, para que Ele purifique, para que Ele tire o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ninguém pode tirar pecados. A oração não pode tirar pecados. A igreja não pode tirar pecados, né? Pessoas boas não podem tirar pecados. Só Jesus pode tirar pecados. Só Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no teu lugar, no meu lugar, para tirar pecados. Só Ele pode nos livrar desse peso que tira a alegria, que tira a paz, que tira o sossego. Vamos ter uma palavra de oração?